Adolfo, boa tarde, muito obrigado por ter acedido a este nosso convite. Quem é na realidade o Adolfo Luxúria Caníbal? Quem é na realidade é uma pergunta difícil. Sou Adolfo Moraes de Macedo. O Luxúria Caníbal é uma alcunha, é um cognome, digamos, artístico, mas não muda nada à personagem concreta e real que é o Adolfo Moraes de Macedo, que sou eu. E porquê é que surgiu esta ideia do Luxúria Caníbal? Este nome? Isso surgiu no tempo do punk e do punk nacional, mais concretamente. Era comum, era moda, digamos, reencontrarmos personalidades que através de um nome, ou assumirmos figuras através de um nome, e este foi aquele que encontrei para aquilo que eu queria fazer e que se mantém tão atual como nessa altura, não é? O Adolfo, quando está em palco, sugere uma personagem diferente. A figura que nós vemos em palco é um ator ou é uma outra parte do Adolfo, que toda a gente conhece no dia-a-dia? Não, o palco é um espaço de... é um palco, portanto é um espaço simbólico, e tudo o que se passa em palco tem uma carga simbólica, de maneira que quando uma pessoa sobe a um palco tem que ter noção que está a funcionar em termos de linguagem simbólica, seja no teatro, seja na música, seja no que for. O palco tem sempre essa transmutação simbólica do ato, de maneira que quando eu subo a um palco tenho consciência perfeita de que estou a ser, de alguma forma estou a representar e estou a jogar com símbolos, e a diferença do que se passa em palco, do que é a minha personagem, do que é o Luxúria Caníbal em palco, do que sou eu, ou que é a minha personagem, ou que é o Luxúria Caníbal fora do palco, é apenas essa, é que num campo estamos a jogar ao nível do simbólico, no outro campo estamos a funcionar ao nível do real. Como que se mistura o seu eu do dia-a-dia com essa personagem em cima do palco? Não há misturas, porque a grande diferença é o palco, exatamente. O palco é um ato físico de subir um degrau, simbolicamente é só um degrau, mas na realidade estamos a subir para um outro mundo, porque é o mundo do palco, é o mundo dos símbolos, é o mundo do abstrato, onde tudo tem outras leituras, que não são... Uma pessoa beber um café à mesa da brasileira é completamente diferente em termos de leitura do beber um café em cima de um palco. O beber um café em cima de um palco representa todos os beijos de cafés do mundo. O beber um café na brasileira é apenas beber um café na brasileira, não é? Porque a grande diferença é essa. O Adolfo sente-se um homem de causas? Não, eu não sinto um homem de causas. Eu acredito em algumas coisas, e não me inibo de intervir por aquilo em que acredito, ou de dizer aquilo em que não acredito, ou criticar aquilo que está mal, mas não sou provavelmente um homem de causas, não sou uma pessoa militante, não sou uma pessoa que defende as coisas ou que ataca as coisas com unhas e dentes, e meio morte ou vida ou morte, né? Não me inibo, mas também não sou obcecado, né? Que batalhas é que acha que ainda estão por vencer, sobretudo em cima do seu palco? Não há muitas batalhas por vencer. Em termos estritamente musicais, que é o meu palco, nós temos um longo percurso, temos feito coisas muito diferentes, e é sempre um desafio, é sempre uma aprendizagem enorme fazer outras coisas, e é isso. Para quem gosta de música e para quem não precisa de sobreviver com a música, é isso sobretudo o que nos interessa, é estarmos a aprender, estarmos a experimentar coisas que nos vão dar algo em volta. Portanto, é esse prazer de experimentar, esse prazer de ver como as coisas funcionam de outra maneira, etc., que nos move e que há sempre coisas novas a fazer. Portanto, há muitas batalhas a encetar nesse sentido, mas é algo que não é programado, são necessidades que vão surgindo, algumas mais prementes, outras menos prementes, umas implicam saltos maiores, outras implicam pequenos saltinhos, mas todas elas são importantes e todas elas fazem parte de um percurso de aprendizagem e de gosto de aprendizagem, de prazer. O inconformismo que se denota nas suas músicas, nas suas letras,
termina quando desce de palco ou continua no seu dia-a-dia, na pacatez, por assim dizer, do seu dia-a-dia? Não, o inconformismo que existe no palco é o mesmo conformismo que existe cá fora. A sua leitura é que é diferente, por causa do tipo de linguagem que é diferente no palco e fora do palco, né? Mas o que eu penso, ou aquilo que me leva ao palco, no fundo, que são canções que têm letras, que são interpretações do real, são reais que são pensados cá fora e que correspondem ao nosso pensamento, ao meu, ou ao pensamento da banda. Normalmente são questões que nos colocamos a todos e que por serem questões que nos dizem respeito, nós as levamos para o palco, não é? Para as partilharmos, mas no fundo são questões, o inconformismo é o mesmo, e o que se passa em cima do palco tem a sua gênese, o seu ponto de partida fora do palco, não é? Quando no espetáculo de encerramento da capital, Guimarães, capital europeia da cultura, entoou aquele grito de revolta, sentiu que estava sozinho ou sentiu da parte do público que estava, por assim dizer, a ser porta-voz também dos portugueses? Não, aquilo tinha o Capital Europeia da Cultura, o espetáculo foi um espetáculo baseado em vivências das pessoas de Guimarães, das freguesias de Guimarães, que tinha uma rica história, nomeadamente de luta contra o fascismo, da Marcha da Fome, nomeadamente, porque era um setor industrial do país, portanto um setor com problemas muito, muito concretos e muito, muito específicos, e que se repetem um bocado hoje em dia, né? A questão da fome, a questão do desemprego, a questão da não produção e da exploração desenfreada e da selvageria do capitalismo volta a estar na ordem do dia, portanto, e de alguma forma esse grito corresponde a uma transposição de uma história de um passado, que é uma história de um povo, para um presente que continua a viver a mesma história e continua a ter o mesmo problema, né? Sendo que de alguma forma os portugueses estão anestesiados, ou por assim dizer, adormecidos, ou são um pouco sadomasoquistas, que leitura é que faz? Eu acho que não estão anestesiados nem adormecidos, nunca houve tantas manifestações como há hoje. Segundo as estatísticas, o ano passado foi o ano com mais manifestações desde o 25 de Abril. Né? As pessoas estão todas insatisfeitas, basta falar com qualquer pessoa, as pessoas não sabem muito bem o que é que vão fazer, porque estão num sistema representativo que não lhes dá hipóteses de atuar, porque só há eleições daqui a uns meses, mas não são para mudar o governo, sequer. Manifestou-se nas eleições autárquicas, mas também não serviam para mudar o governo e não teve qualquer consequência no governo. O governo que foi eleito prometeu umas coisas, chegou ao governo, fez outras e não há qualquer mecanismo que o possa impedir de não cumprir o que prometeu, de não honrar os votos eleitorais. Portanto, as pessoas sentem-se um bocado desprotegidas. O que é que vão de fazer? Quer dizer, só se formos todos para a rua dar tiros no primeiro-ministro, não é? Porque senão as pessoas têm que esperar até as próximas eleições, que é um dos grandes problemas das democracias representativas é esse, é que entre os ciclos eleitorais não se pode fazer nada a não ser esperar que eles apodreçam, não é? 40 anos passados após o 25 de Abril, de que é que verdadeiramente necessita o nosso país? Necessitava e necessita de uma democracia mais real, não só em termos de distribuição de riqueza, mas também de exercício do poder político, porque a forma como se criou uma clivagem entre aqueles que vivem da política e que existem só em termos de política, que nunca trabalharam, a maior parte deles nunca trabalhará sequer na vida, têm salários chorudos, têm reformas esplendorosas, estão ligados a todo o poder económico e a todo o poder financeiro do país, e depois toda a massa anónima do povo, seja da classe média, seja da classe mais baixa, seja do lumpen, seja mesmo de algumas franjas da classe média alta, que não têm qualquer hipótese de se defenderem das medidas tomadas por esta
esta pequena elite político-financeira, não é? Sente que se calhar estaremos a viver uma ditadura encapotada, o povo sente-se mais controlado do que se calhar há uns anos atrás? Eu não lhe chamaria de ditadura, porque não tem características de ditadura, mas que há, porque uma pessoa pode dizer mal e pode apontar o dedo e pode dizer, por exemplo, o que eu estou a dizer agora, não é? Mas o que é certo é que em termos de intervenção real, de intervenção que possa mudar o estado das coisas, não existe qualquer poder distribuído pelas pessoas. O poder está concentrado numa elite e é esse que faz e que atua segundo os seus interesses muito particulares, não é? Gostaria de um dia fazer um dueto com algum político? E se sim, quem é que escolheria? Não gostaria. Não gostaria de atuar com nenhum político em especial? Mesmo de direita ou de esquerda? Não, com nenhum. Recuando agora um bocadinho no tempo do início da sua carreira, sente que há uma grande diferença para quem começa uma carreira musical hoje em dia do que comparativamente com a década de 80 em que iniciou a sua carreira? Sim, há grandes diferenças. Na época era muito mais difícil gravar discos, por exemplo. Hoje em dia é muito mais simples. Hoje em dia em casa grava-se um disco e um disco com qualidade média, mediana. Na época tinha que ser para estúdios caríssimos, portanto qualquer pessoa que gravasse um disco era logo visto, por exemplo, com a sua característica. Hoje em dia é muito mais simples uma pessoa fazer a divulgação de um projeto musical, o que não quer dizer que essa divulgação tenha algum efeito, porque há tanta divulgação e há tantas coisas em simultâneo que as coisas não ganham visibilidade realmente. E na época havia pouco acesso à divulgação, era muito mais difícil a divulgação, mas quando essa divulgação acontecia, havia visibilidade na divulgação. Portanto, são as duas grandes características, não é? Maior facilidade de acesso ao fazer, maior dificuldade de acesso ao mostrar que se fez. Grosso modo, são essas as grandes diferenças. Depois há pequenas diferenças. Hoje em dia sabe-se tocar muito melhor do que se tocava naquela época. Há muito melhores cantores, há muito mais know-how a todos os níveis, seja em concertos ao vivo, seja em estúdio, seja em termos de domínio de instrumentos, há muito melhor acesso aos instrumentos, etc. Tudo isso melhorou enormemente, né? A dificuldade é mesmo mostrar o que se faz. Na sua opinião, como é que está a música em Portugal hoje em dia e os músicos portugueses? Estranhamente, apesar da crise, este ano de 2014 está-se a mostrar um ano esplendoroso, porque estão a sair. Primeiro, nunca houve tanta feitura de coisas, nomeadamente de discos, mas também de concertos e de músicas e de bandas, e há muita atividade criativa em termos musicais. Isto dentro da área em que eu me movo mais, que é o pop rock, né? E depois, nunca houve tão bons discos a sair em simultâneo. Neste início de 2014, ainda estamos apenas a 3 meses do início do ano e já se conta mais de uma mão cheia de bons discos saídos. Isto é muito raro, não é? Estamos numa época francamente positiva e francamente gloriosa em termos de criatividade. Fala-nos um pouco dos estilhaços cinemáticos. Qual é o significado deste seu trabalho? Bem, os Estilhaços foi um projeto que começou como um projeto de spoken word, portanto como leitura de poemas, de textos com acompanhamento musical, que se iniciou em 2006, salvo erro, 2004, para as quintas de leitura, e foi evoluindo, foi acrescentando novos elementos, novos textos, depois apresentou-se também com textos de outro autor, como Mário Cesarini, portanto fizemos um Estilhaços de Cesarini em que fazíamos também textos, e depois chegamos atualmente aos estilhaços cinemáticos, que são textos baseados em ilustrações, que por sua vez baseadas em filmes, portanto daí o cinemático. Portanto, no fundo é quase como encerrar influências múltiplas, que é fazer um círculo, não é? Agora, para encerrar mesmo o ciclo era este
estes temas gravados darem origem a videoclipes, né? Ou a filmes. O cinema tem alguma importância na sua carreira, ou que importância é que tem o cinema na sua carreira como músico? Tem uma importância muito relativa. Eu atribuo mais importância à literatura do que provavelmente ao cinema, apesar de eu gostar muito de cinema, ter passado grandes fases da minha vida a ver muito cinema, ter vivido como uma cineasta, e a minha escrita ser muito cinematográfica, no sentido em que é muito visual. Portanto, há várias afinidades com o cinema, mas não é uma, digamos, não é uma influência predominante na minha escrita ou na música que fazemos. É muito mais a literatura, sim. Tem mais algum projeto na gaveta ou está à espera da altura certa para o divulgar, para o ir preparando? Não, eu tenho várias coisas. Eu tenho os Uma Morta, que estão com o disco para sair, tenho os Telhados Cinemáticos, que tenho o disco que acabei de editar, e que tem espetáculos, tenho ainda uma coisa com o Martinho Moura, e que temos mais espetáculos agora programados para Lisboa, que é o Câmara Neuronal, uma coisa que tem a ver com os sinais elétricos, ou feita musicalmente a partir dos sinais elétricos cerebrais. Tenho andado com uma peça de teatro que ainda tem coisas para apresentações para fazer também no Porto até 2015, com uma peça baseada em Nietzsche, que é o Eis o Homem, de maneira que, sei lá, acho que não tem grande espaço para muitas mais coisas, né? Falando agora um pouco dos Uma Morta, são 30 anos de carreira, estão a pensar em algo de especial para comemorar estes 30 anos? Estamos, antes de mais nada, a coisa especial, que começa a ser especial porque há 4 anos não lançávamos nada, é o novo disco, né? Mas também temos aí várias coisas. Há um filme que está a ser feito a partir das imagens de arquivo de toda a carreira de Uma Morta, que contamos que esteja pronto no fechar do pano dos 30 anos, isto é, lá para outubro. Depois há também aí a possibilidade de um livro com coisas saídas da imprensa durante estes 30 anos todos sobre Uma Morta. Portanto, há assim pequenas coisas, nenhuma em especial particularmente, mas pequenas coisas simbólicas sobre uma data tão redonda como os 30 anos e tão rara dentro do meio pop rock, né? Qual é a vossa principal fonte de inspiração? A principal fonte de inspiração, eu julgo que cada vez mais são os livros, a literatura. Nós gostamos de pegar em ideias ou em sentimentos ou em imagens poéticas e explorá-las a partir de dar-lhes uma outra leitura ou expandir a inquietação que ela nos causa em termos musicais, mas de qualquer maneira o ponto de partida é quase sempre, efetivamente, livros, né? Quais os principais ingredientes que contribuíram para o facto de vocês se manterem estáveis durante 30 anos? Não nos mantivemos provavelmente estáveis, houve algumas mudanças, mas há mais de 10 anos que estamos estáveis, efetivamente. Mas acho que o principal é que nós somos uma banda muito democrática, deixamos espaço para toda a gente expandir a sua criatividade, e as pessoas sentem isso, sentem que aquilo é a banda delas, não é a banda do Adolfo, não é a banda do Miguel, não é a banda do Rafael, não é a banda do Sapo, não é a banda do Vasco, não é a banda da Joana, é a banda de todos, e assumem-na como tal, como a sua banda pessoal, e isso é muito importante para que as pessoas deem a camisola e se entreguem, não é? E os problemas que tivemos no passado foi quando houve problemas de ego, exatamente por pessoas que queriam assumir que aquela era a banda delas, mas só delas, né? Mas este equilíbrio que não é muito fácil de encontrar, mas quando se encontra é muito duradouro, né?
E depois há sempre projetos que as pessoas podem fazer por fora, aqueles projetos que não têm cabimento, e as pessoas também têm essa liberdade, seja o Estilhaço, seja o Mundo Cão, seja o que for. Portanto, as pessoas que não é que queiram fazer mais para além daquilo que fazem com os Mão Morta, têm essa liberdade de fazer por fora. Portanto, isso ainda vem contribuir ainda mais para a coesão da banda, não é? Que espetáculo é que mais o marcou até hoje, ao longo da sua carreira? Houve tantos por diversos... Sim, aquele mais marcante mesmo, que não lhe sai da cabeça. Por diversos motivos, houve muitos espetáculos marcantes, mas, por exemplo, o último espetáculo que fizemos agora recentemente no Primavera Sound, o ano passado, para mim foi um espetáculo marcante, porque foi um espetáculo fortíssimo que fizemos. Já não me lembro dos espetáculos tão fortes, mas depois os espetáculos já assim meio apagados da memória, mas que há dados objetivos de que dizem que mitificaram esses espetáculos. Sei lá, o espetáculo do Teatro Circo aqui em Braga, em que o Teatro Circo saiu a perder, o espetáculo, por exemplo, do Coliseu dos Recreios em 99, em que fizemos o encerramento da digressão do Há Já Muito Tempo Nessa Latrina ao Ar se tornou irrespirável, portanto com as projeções, que foi um espetáculo também fabuloso. O espetáculo do concurso, do final do concurso do Rock Rendezvous, que também foi um grande espetáculo, toda a gente, que ainda hoje as pessoas que assistiram se lembram. Quer dizer, há assim muitos espetáculos que ficam marcados, né? Que marcaram, mas assim o mais recente que me marca mesmo é este do Primavera Sound, porque este é o que está mais fresco e foi um grande concerto. Quando vocês estão em palco, procuram estar totalmente abstraídos, concentrados no vosso trabalho, ou procuram de alguma forma também ler a reação do público, interpretar os sinais vindos do público? Isso também é importante para a vossa atuação? Sim, isso faz parte do espetáculo. Nós estamos concentrados no espetáculo, mas essa concentração implica a leitura ou a recepção dos sinais exteriores. Faz parte do espetáculo e é evidente que estamos a sentir que não há sinais, que normalmente é mau sinal. Isso obriga-nos a puxar mais por nós, para disputarmos esse sinal, essa reação do público. E é evidente que se estamos com uma boa reação do público desde o início, isso incentiva-nos a ultrapassarmos-nos, não é? Quer dizer, que uma pessoa sente isso, por exemplo, num jogo de futebol, uma equipa quando é apoiada pelo público parece que cresce, não é? Um músico também quando sente que há uma boa recepção do público também cresce, não é? Mesmo que uma má recepção o possa ajudar a ir buscar forças para fazer frente a essa má reação, não é a mesma coisa, não? E já tiveram más experiências, ou já sentiram, ou já tiveram concertos em que sentiram que realmente o público não gostou, ou não? Não, provavelmente que não gostou, não. Nunca tivemos, mas já tivemos, mais frio. Já tivemos reações mais antagónicas, em que o concerto se baseou exatamente nesse antagonismo e foram concertos que foram fortes e que cresceram, mas concertos de choque, digamos, como tivemos outros concertos em que, eu lembro-me, por exemplo, num concerto que demos em Itália, num festival italiano, que era meio da tarde, um dia de calor, um dia mais quente, era em Arezzo, o dia mais quente de Arezzo, segundo os registros. Nunca tinha havido um dia tão quente. Era num jardim, num relevado, num hospital psiquiátrico, à volta de um hospital psiquiátrico. Estava muito público, mas todo afastado do palco, porque o palco tinha mesmo com o sol em chapa, era relva limpa, e as pessoas estavam todas à sombra, debaixo das árvores, não sei o quê. Portanto, tinham passado 7 bandas antes de nós, ninguém tinha levantado o pé para se aproximar do palco, que aquilo não se aguentava. E nós começamos a tocar e a pensar, bom, isto vai ser tocar para o céu, né? E de repente começamos a ver as pessoas a aproximar-se e a mexerem-se devagarinho, com muita pachorra, porque estava mesmo quente, calor, e a aproximar-se, a dançar, a despir as camisolas, e de repente, a partir do meio do concerto, tínhamos toda aquela frontaria em frente ao palco, todo aquele relevado cheio de gente a dançar e tudo feliz. Para nós foi uma coisa, foi mesmo jogar para vencer, né? Foi dos desafios mais gratificantes, foi esse concerto em Arezzo.
Após 30 anos de viagem, o que é que distingue o vosso primeiro álbum do último? Sei que é difícil em 30 anos, mas o que é que distingue verdadeiramente o primeiro álbum do último? Bom, eu distingo uma data de coisas, desde a parte técnica. O primeiro álbum foi praticamente a primeira vez que entramos em estúdio, tivemos lá 3 dias para gravar, foi uma coisa, eram temas que estavam rodadíssimos ao vivo e foi o que nos chafou, porque praticamente não tínhamos tempo para perceber o que é que estávamos a fazer, não é? A não ser tocar aquilo. Ainda muito incipientes, muito canhotos a tocar, mas foi um disco que teve uma reação poderosíssima, um disco que nós olhávamos para ele e achávamos, bom, isto precisava de uma produção a sério, isto precisava de ter sido bem tocado, etc. Mas o que é certo é que as canções estão lá, e as canções estão lá tal como estão, e tiveram a reação que tiveram, e são clássicos. E o disco foi o nosso primeiro êxito dentro digamos, do chamado underground, mas foi um disco importantíssimo para nós e de alguma forma para a música portuguesa também. O último disco que ainda não saiu, a nossa abordagem já é diferente, já temos um outro domínio dos instrumentos, já temos um outro domínio do estúdio, já vamos para o estúdio muito mais descontraído, já experimentamos, já sabemos o que é que queremos experimentar, o que é que queremos fazer, já temos tudo na cabeça, como é que a música vai soar, mesmo que nunca tínhamos tocado ao vivo. É diferente, mas é evidente que depois a produção também é diferente, o espaço para os instrumentos já é outro, a coisa nunca sai tão atabalhoada como saiu nos primeiros discos. Agora, depois da reação não sei, ainda não saiu, mas espero que seja tão boa que pelo menos quanto foi do primeiro disco. Se os Mão Morta começassem hoje, vocês fariam tudo igual, tudo diferente, foram aprendendo, se calhar também com os erros ao longo destes 30 anos. Se começasse hoje, como é que seria? Eu acho que faríamos tudo igual, porque é difícil estar a pensar. Nós acho que fizemos as opções certas nos momentos certos, com o que sabíamos na altura. E é difícil estar a pensar, repetir toda a história com o que sabemos hoje. Não se consegue fazer esse tipo de encaixe. Qual é o vosso papel perante os novos talentos da música portuguesa? O nosso papel não é nenhum. Não sentem que de alguma forma podem também influenciar, direto ou indiretamente, esses novos talentos? Mas isso é possível, não faço ideia. Nós gostamos de ver, mais do que os novos talentos da música portuguesa, gostamos de ver as coisas que acontecem em Braga e de dar o nosso apoio dentro do possível àquelas coisas que gostamos e que acontecem em Braga, e temos-lo feito. Mas em termos de música portuguesa a coisa é tão vasta, é tão abstrata, que é evidente que há muita gente, há muitos grupos que nos referenciam, mas não sei até que ponto o facto de nos referenciarem contribui para que eles sejam o que são e que tenham o valor que têm, não é? Há sempre lugar para mais um músico, para mais uma banda dentro da música portuguesa, ou isto já está muito saturado? Não, há sempre lugar, há sempre espaço para mais. As coisas não são concorrenciais porque, bom, se as coisas só são concorrenciais se forem iguais, e se forem iguais, quem chegou primeiro não tem medo de quem chega atrás, não é? Agora, a música é um mundo tão vasto. Apesar de haver quem diga que já tudo foi feito, é mentira, já muita coisa foi feita, mas as mesmas notas que serviram para o Beethoven continuam a servir para os Mão Morta, e a música não é a mesma, certamente, e as possibilidades são tantas, e os sons cada vez, a possibilidade de exploração de sons a nível técnico e tecnológico são tão vastas cada vez mais, que há muita coisa que se pode ser feita, e portanto há sempre espaço para mais criativos trabalharem o som e trabalharem a música. Com 30 anos de experiência musical, 30 anos de carreira, que conselhos daria aos músicos que estão agora a iniciar a sua carreira musical?
Eu dou sempre o mesmo conselho, que é baseado na nossa experiência pessoal, que é, independentemente do espelho que lhes venha das pessoas que estão à volta, que eles se acreditam no que estão a fazer, que não desistam, que continuem a fazer. Mesmo que o espelho que seja muito negativo, se conseguirem aguentar e fazer e insistir, as coisas acabarão sempre por dar frutos. E mesmo que o espelho seja positivo, se eles não acreditarem, se eles não insistirem, por muito positivo que seja o espelho, as coisas também não darão frutos, porque eles é que desistem. Uma pergunta um bocadinho provocatória. Já uma vez pensaram concorrer ao Festival da Canção? Representar Portugal no Eurofestival da Canção? Depois do que ouvimos agora ultimamente. Eu não ouvi ultimamente, não sei o que é que está a falar, mas sei que o Festival da Canção teve uma importância histórica enorme. Durante muitos anos, mais de uma década, foi a grande referência musical nacional. Foi perdendo importância a seguir ao 25 de Abril, cada vez mais, e hoje em dia é uma coisa que não existe praticamente. Não tem qualquer importância em termos de fenómeno. E não é representativo da música portuguesa, como se calhar acontecia no seu início? No seu início talvez fosse representativo de alguma música portuguesa, hoje em dia está longe de ser representativo e nem sequer tem qualquer impacto nas pessoas. Acho que já é um programa que nem sequer tem audiência, nem sequer como programa televisivo tem audiência, né? De maneira que, quer dizer, a pergunta que me está a fazer é absurda, porque qual era o interesse de representar Portugal num programa que não tem, que tem valor nulo que tem. Não tinha interesse nenhum, por muito muita visibilidade que até pudesse dar, se calhar. Sim, mas não tinha interesse nenhum. Uma última questão. Se tivesse que escrever uma frase que fosse o seu cartão de visita, que frase seria essa? Se uma frase-chave. Nunca pensei nisso e não seria assim de repente que ia descobrir uma frase tão importante como essa. Muito bem. Muito obrigado. Muito gosto.